Oi, gente, estou aqui de volta. Como que foi as outras aulas? Gostaram? Essa é nossa última aula e eu gostaria de começar a apresentar para vocês a nossa tecnologia de resolução de conflitos baseada na psicologia social da justiça. Por isso eu vou começar a falar para vocês um pouquinho sobre a justiça como uma forma de mediação nos processos jurídicos. Por quê? Porque aqui no caso dos processos jurídicos, nós devemos nos preocupar com a questão da justiça. Porque, às vezes, o que nós temos visto é que a pessoa, quando ela passa por um processo jurídico, ou até mesmo por um processo de mediação ou de práticas colaborativas, o que elas estão buscando lá no fundo é a justiça. É que se faça justiça. O sentimento que elas têm é um sentimento de injustiça. E muitas vezes acontece que ao final do processo de mediação ou de um processo jurídico de resolução extrajudicial ou judicial de conflitos, muitas pessoas saem se sentindo injustiçadas. Gente, como é duro sentir injustiçado, como dói, é um sentimento que você não tem aonde colocar. É um sentimento que gera raiva, que gera tristeza, que gera amargura, que a pessoa lembra por muito tempo. Existem alguns estudos franceses que mostram, né, do Bernard e do Rimet, que mostram que quando uma pessoa vive uma experiência emocionalmente carregada, né, forte, essa pessoa, ela precisa falar para as pessoas e ela compartilha isso com as pessoas. E ela vai falando e aquilo vai fazendo aquela onda e se espalhando entre a comunidade daquela pessoa. Então, isso diminui a legitimidade das autoridades do Poder Judiciário, diminui também a sua credibilidade enquanto advogado e diminui também a credibilidade até do psicólogo quando ele está tratando essa pessoa, né? Porque é uma dor emocional muito grande, né? E mais ainda, né, como nós estamos falando aqui, causa um sofrimento emocional muito grande, porque aquele conflito não ficou resolvido, não ficou amenizado. Pelo contrário, o resultado final é amargo, é difícil de engolir. Por isso, que para que aquela pessoa saia de um processo, de um conflito jurídico, para que ela saia bem, é importante que as pessoas que vão cuidar tanto dela quanto do processo dela se preocupem com a justiça. Porque, gente, existe um perigo muito grande de que no final vença o mais forte. No final, a pessoa saia ferida, saia machucada dali daquele processo. E isso ainda é mais desastroso quando nós estamos falando de famílias, porque muitas vezes o que vai acontecer é uma ruptura familiar. Quantas vezes, num caso de herança, acontecem brigas homéricas, velhos fantasmas ressuscitam, velhos segredos familiares, velhos conflitos familiares e causam rupturas graves. Irmãos que nunca mais falam com irmãos, passam anos, primos que são separados, famílias que são destroçadas. Então é necessário haver um cuidado, uma delicadeza quando a gente está mexendo com problemas de família. É por isso que eu proponho essa resolução de conflitos a partir
partir dessa noção de justiça. Porque, afinal de contas, nós estamos falando de quê, se não for de justiça? Então, eu passei muitos anos da minha vida estudando a psicologia social da justiça, que são estudos predominantemente americanos e que são estudos feitos e aplicados no contexto jurídico. Mas eu faço uma leitura diferente desses estudos a partir da minha observação, a partir do que eu pude ir criando e construindo ao longo do tempo, até chegar nessa tecnologia. A psicologia social de justiça, ela se preocupa em investigar como que as pessoas comuns compreendem os conceitos de justiça, como que elas vivenciam os processos jurídicos. Nós temos que compreender como que as pessoas que estão ali do outro lado da mesa, na outra poltrona, como que ela está vivendo esse processo jurídico, o que para ela é justo e o que para ela não é injusto. E vários estudos foram feitos dentro da psicologia social da justiça para se descobrir isso. Esses estudos aconteceram em ondas. São 3 grandes ondas. Por que em ondas? Porque inicialmente eles começaram a investigar uma coisa e todo mundo investigou, e depois surgiu um outro assunto e aí houve também um acúmulo de investigações naquele assunto e finalmente veio a terceira onda. A primeira onda é a justiça distributiva. Ela começou quando os psicólogos americanos chegaram à conclusão que sempre que nós estamos falando de justiça, nós estamos falando de distribuição de algum tipo de bem. Sempre que há um conflito, as pessoas estão brigando por alguma coisa que elas querem muito. Depois dessa onda, veio a onda da justiça procedural. Foi quando eles perceberam que numa decisão judicial, um ganha, um perde, nunca as duas partes vão sair satisfeitas. Então, é muito importante se preocupar com a justiça dos procedimentos na tomada de decisão. Ou seja, no próprio processo, seja ele judicial ou extrajudicial, mas que tudo seja feito com muito cuidado, com muita delicadeza, para que no final as pessoas possam sentir de que a decisão tomada, que o resultado final desse processo, né, ele foi resultado justamente de várias etapas que foram feitas com muito cuidado e com muita justiça. A última onda é a justiça retributiva, que trata principalmente de um sentimento muito forte e poderoso, que é o sentimento de vingança. Quando alguém te fere, quando alguém comete algo ruim contra você, e você tem aquele ímpeto da vingança, né? Aquela necessidade, aquela dor de que aquilo sofra algum tipo de retribuição, de punição. Mas nessa aula eu vou começar a apresentar para vocês a justiça distributiva. A justiça distributiva é uma teoria que ela é consequência de uma primeira teoria, que é a teoria da privação relativa. A privação relativa surge nos Estados Unidos no contexto de crise. As pessoas estavam muito insatisfeitas, as pessoas estavam indo para as ruas, as pessoas estavam reclamando. Então, os psicólogos foram investigar por que tanta insatisfação? E era uma insatisfação coletiva. E eles perceberam que a satisfação das pessoas não é diretamente proporcional às suas condições de vida. Ou seja,
Não é porque eu tenho melhores condições de vida do que você que eu sou mais satisfeita com a minha vida e você é menos. Pelo contrário, às vezes as pessoas mais simples e que têm uma condição de vida menor, mais difícil, são mais satisfeitas com a vida e até mais felizes do que as pessoas que têm uma condição de vida melhor. Mas por que que isso acontece? Por que que, por exemplo, se a gente for olhar no Brasil, a classe média é a classe que todo mundo diz que é a mais sofrida, que é a mais infeliz? A explicação dessa teoria, o ponto central dessa teoria, é que nós nos comparamos uns com os outros. E depende muito de com quem a gente se compara a nossa satisfação pessoal. Ou seja, eu vou ficar satisfeito com o que eu tenho, com o que eu vivo, com as minhas condições de vida, se ao comparar com os meus irmãos, com os meus colegas, com as pessoas com quem eu convivo, eu me sentir bem, eu me sentir adequada. Mas quando eu me comparo com essas pessoas próximas e me vejo em desvantagem ou em inferioridade, eu vou me sentir mal, insatisfeita, infeliz. E muitas vezes eu posso me comparar e me sentir muito bem, porque eu considero que eu sou melhor, que eu estou numa posição superior às demais pessoas. Então, a teoria da privação relativa vai dizer as pessoas se comparam o tempo todo. Eu até brinco com os meus alunos, né, de graduação, como é difícil você ter uma amiga ou um amigo que é tudo mais que você, que é mais bonito, que é mais inteligente, que é mais extrovertido, que chama atenção aonde chega, né? Acaba com a autoestima de qualquer um. Quando menos você percebe, você já descartou aquela amizade porque ela te faz mal e você não sabe nem por quê. Porque não é só a gente que se compara com as outras pessoas. As outras pessoas também fazem comparações e muitas vezes comparações maldosas que ferem. Essa teoria vai mais além e diz, olha, as pessoas, elas possuem padrões crônicos de comparação. Nós estamos sempre nos comparando com as mesmas pessoas. Presta atenção na sua vida. Presta atenção com quem você realmente se compara. Né? Quem é aquela pessoa, ou aquela família, ou aquele profissional que você está sempre se comparando com ele ou com ela. Né? Um dos nossos padrões crônicos de comparação, sem dúvida, são nossos irmãos. Né? Os irmãos, eles desde muito cedo começam a se comparar e começam também a ser comparados pela sociedade. Essa teoria ela é muito importante porque ela também traz uma explicação muito válida para a criminalidade. Quando ela diz que não é a pobreza que gera criminalidade, aliás, isso é um grande preconceito. Nós temos criminalidade em todas as classes sociais. A diferença aqui no Brasil é que a pobreza ela é negra e ela vai para os presídios e os crimes são violentos, enquanto que a riqueza ela é branca, comete os crimes de colarinho branco porque tem acesso fácil às riquezas estatais e às riquezas privadas, né? E raramente vão parar na cadeia. Mas em todas as classes sociais, a criminalidade acontece. No entanto, o que mais causa essa criminalidade é a desigualdade. No Brasil, nós vivemos uma desigualdade imensa.
né? Nós temos numa mesma rua pessoas que têm dinheiro e que têm uma condição de vida e acesso a bens comparável a pessoas que moram nos Estados Unidos, na Europa e nos países mais ricos do mundo. E temos pessoas que não têm o que comer, que não têm uma água encanada em casa, né? Nós vimos agora isso com o Covid. Quantas pessoas não têm água encanada dentro de casa, que vivem em condições dificílimas de vulnerabilidade? E essas pessoas convivem ali junto. E quando elas se comparam, né, quando elas percebem essa desigualdade, a violência, a criminalidade aumenta. Nós podemos também pegar o exemplo dos adolescentes, né? Para os adolescentes, um celular, principalmente um celular de marca conhecida, é algo fundamental para a autoestima deles. Porque eles se comparam e, de acordo com o nível do celular que eles têm, eles são jogados dentro de uma hierarquia de serem melhores ou de serem menores, de serem mais desejados ou menos desejados, de forma que, às vezes, aquele filho adolescente ele implora para os pais um bom celular. Ou, às vezes, essa dor dessa privação relativa, né? Porque a gente fala, um menino não precisa de celular. É uma privação que ele sente muito forte, que é relativa, assim, não é absoluta. Mas que ele sente. E sente de tal forma que, sim, pode levá-lo a roubar um celular. Sim, pode levá-lo a começar a fazer um pequeno tráfico ali, um comércio de drogas para ter acesso a esse celular. Outra coisa muito importante da privação relativa é que ela está profundamente ligada com o nosso nível de felicidade. Quanto mais satisfeito a gente sai dessa comparação, mais felicidade nós temos, mais estabilidade emocional nós temos. Então, essa teoria, ela é a precursora da justiça distributiva. Ela está aqui mostrando a importância dos bens para as pessoas e como as pessoas avaliam se elas têm ou não têm o suficiente. Isso deu margem a esse pensamento de que sempre que as pessoas entram em conflito é por causa da divisão de bens, que inicia essa onda, que é a onda da justiça distributiva. Gente, presta atenção nisso que eu vou falar para vocês. FOA e colaboradores, que são psicólogos americanos, eles afirmam que nós podemos dividir 5 tipos de bens. Isso aqui é muito importante. Porque se você parar para refletir nesses 5 tipos de bens que FOA fala, você vai ver que realmente ele fala de tudo aquilo que as pessoas querem, desejam e brigam para conseguir. O primeiro tipo de bem é a riqueza. Todo tipo de riqueza, de coisas que as pessoas querem e desejam, como celular, um tênis, uma roupa, uma bolsa, um sapato, né, mulheres? Mas também imóveis, casas, carros, né, bens, riqueza, dinheiro, ações. Tudo isso FOA coloca dentro da riqueza. Né? Para uma criança, brinquedos, né? Quanto mais brinquedos ela tem, mais riqueza ela tem. O segundo tipo de bens
que for fala são serviços. Os serviços são favores, sejam eles profissionais ou pessoais, né? Se eu pedir para você, fulano, busca um copo de água para mim, né? Aí você fala, ah, sim, busco, né? E você traz para mim, eu falo, obrigada, né? Você me prestou um serviço, você me fez um favor. Quando for amanhã, você tá ali fazendo alguma coisa, você vai me pedir, Lila, busca um copo de água para mim, né? Nós sabemos que existe uma lei até inconsciente de convivência, né, de reciprocidade, que vai me constranger a ir buscar essa água para você, né? Raramente eu vou falar, não, vou buscar, não. Se você quiser, você vai lá e pega. Não. Como você buscou ontem para mim, a probabilidade de eu falar, lógico, vou lá buscar para você, é muito maior. Então, quando for fala de serviços, ele está falando de favores, né? Quem faz a comida na sua casa? Quem lava a roupa? Quando estraga alguma coisa, um eletrodoméstico, quem vem consertar? Quem vem consertar um cano que estourou, né? Quando você vai a um psicólogo ou a um médico, né? Tudo são serviços que essas pessoas estão te oferecendo. Logicamente que em troca de alguma coisa. Outro tipo de serviço é as indicações. Né? Eu posso falar, nossa, eu estou precisando ter uma vaga de emprego ali e eu sei que se você der uma palavrinha a meu favor, eu posso conseguir essa vaga. O QI, né? O que indica. Também é uma espécie de favor. O terceiro tipo de bens que o FOA fala é o status. Aqui, gente, status num senso muito amplo, né? O reconhecimento, a gratidão, o tratamento com dignidade, com respeito, né? Hoje nós estamos vendo aí, né, no Black Lives Matter, os negros lutando pelo reconhecimento de que eles são iguais, para que eles possam ter status de seres humanos, de pessoas, né, que têm dignidade, que devem ser tratadas com respeito, né? É aquela solicitude que nós temos com as pessoas. Como é triste aqui no Brasil quando a gente vê que quando uma pessoa é pobre, ela não é tratada com o mesmo respeito e dignidade do que quando ela é rica. Se ela paga uma consulta médica, ou se ela paga um bom advogado ou um bom psicólogo, ela vai ser tratada de uma forma. Mas se ela depender do serviço público, como os profissionais muitas vezes fazem de forma um pouco mais relaxada, ou às vezes com desleixo mesmo, porque aquela pessoa não tem condições financeiras para pagar. Como isso é feio, né? Como isso é uma coisa horrorosa que acontece no nosso país. As pessoas querem ter status. Não é status de ser mais rico, de ser mais pobre, de ser mais importante. Esse também. Mas as pessoas querem ser tratadas como gente. É um bem que as pessoas têm. O nome delas, a presença delas, a humanidade delas. O quarto bem é a informação. Nós temos vários tipos de informação também aqui no sentido bem amplo. Por exemplo, os segredos de família. Muitas vezes a pessoa é adotiva e não sabe. Muitas vezes é filho de outro pai e não sabe. Vai descobrir muito mais tarde, né? Quantos casos de pessoas que vão descobrir o pai biológico, né? Depois dos 40, dos 50 anos, né? Segredos de família são informações, são bens, né?
como diz Lacan, o não dito, né? Aquilo que todo mundo sabe, mas não pode ser dito dentro da família, né? Aquilo que todo mundo pensa, mas que não é verbalizado. Olha que situação, né? Que adoece, que machuca, que fere. Mas também informações profissionais. Hoje, informação vale muito, né? Nós estamos vendo aí, até nas eleições, como que as informações a respeito das pessoas nas redes sociais foram vendidas aos candidatos, foram manipuladas para produzir um determinado resultado nas eleições. Toda a mídia, as redes sociais, né? Hoje a gente tem acesso abundante a vários tipos de informações, livros, filmes, educação, escola, aulas, né? Tudo isso entra dentro do que FOA chama de informação. E o último e mais importante, né, gente, deixei por último por causa disso, amor. Né? Quem não precisa de amor? Amor aqui também no sentido amplo, né, e observável também. Amor aqui é carinho, atenção, cuidado, tempo, né? Quando você ama uma pessoa, você dá tempo para ela, é um olhar, é uma preocupação, né? A gente percebe, né, quando os pais amam os filhos, né? Os pais brigam ali porque cada um quer ter mais tempo com esse filho, porque eles querem que esses filhos olhem para eles com admiração, com carinho, com amor. Eles se preocupam com os filhos, né? Entre os cônjuges, né? Tempo para dedicar ao relacionamento, ter carinho físico, palavras doces, né? Tudo isso entra aqui em amor. FOA fala que os seres humanos fazem todo tipo de troca entre esses bens. Muitos tentam trocar amor por dinheiro, serviço por informação, né? Status por riqueza, né? Então, os seres humanos, eles fazem todos os tipos de troca aqui. Mas o que eu quero destacar para vocês é que quando vocês virem um processo jurídico, vocês vão pensar e vão tentar encontrar qual é o bem, qual desses 5 bens, tipos de bens que FOA fala aqui, é o bem que essa pessoa deseja. O conflito, ele é como uma cebola, né? A cebola, olha como a gente olha assim, ela é bonita, ela é dourada, né? Nós estamos vendo aqui a casca da cebola. Mas se nós formos descascando a cebola, nós vamos ver que ela é constituída de várias folhas até que chega num miolo, num núcleo. O conflito é assim. Ele começa por uma coisa e depois ele vai adquirindo tantas cascas que é preciso descascar esse conflito para você conseguir chegar no âmago do conflito, naquele bem, naquele desejo que realmente está gerando aquela dor. O que é que aquela pessoa está buscando? Pelo que essa pessoa está brigando? Nós temos que sair da superfície do conflito, da aparência do conflito. E nós temos que ir descascando esse conflito até chegar no âmago do conflito. Por isso eu gosto muito dessa música do Titãs, né? Eu me lembro quando essa música saiu, eu era assim, adolescente, né? E eu pensei assim, gente, bebida é água, comida é paz, que música mais idiota, né?
Com os anos, eu fui compreendendo, né, gente? Olha do que nós estamos falando aqui, daquilo que é desejado, pelo qual nós brigamos, né? Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? O que você quer? Pelo que você está brigando? A gente não quer só comida, só dinheiro, só bem, só sobrevivência. A gente quer comida, diversão e arte. A gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comer. A gente quer comer e quer fazer amor. A gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro. A gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer ser inteiro e não pela metade. Então essa música do Titãs, ela fala tudo, né? Quando ela diz, olha, o que é que as pessoas querem, pelo que elas estão brigando. Às vezes nós achamos que aquela briga entre aquele casal é pelo dinheiro, quando na verdade não é, é por amor, é por atenção. Eu também separei aqui para vocês uma coisa muito bonita que eu li. Escrita pela Elza Soares, aquela cantora, que hoje tem 90 anos. Presta atenção nessa historinha, que ela é linda. Ela fala assim, um dia eu descobri que cantava. O meu filho mais velho, João Carlos, estava morrendo e eu já tinha perdido 2 filhos e não queria perder mais um. Eu não tinha dinheiro para cuidar do meu filho e ouvi no rádio que o programa do Ari Barroso de Calouros, nota 5, estava com o prêmio acumulado. Não sei como, mas eu sabia que ia buscar esse prêmio. Fiz a inscrição e me avisaram que eu precisava ir bonita. Mas eu não tinha roupas, nem sapatos, não tinha nada. Então eu peguei uma roupa da minha mãe, que pesava 60 quilos, e vesti. Só que eu pesava 32 quilos, já viu, né? Ajustei com alfinetes. Tudo bem que agora é moda, né? Hoje até a Madonna usa. Mas essa moda aí fui eu que comecei, viu? Alfinetes na roupa é muito meu, é coisa de Elza. No pé, coloquei uma sandália que a gente chamava de mamãe tô na merda. E fui. Quando me chamaram, levantei e entrei no palco do auditório. O auditório estava lotado. Todo mundo começou a rir alto, debochando de mim. Seu Ari me chamou e perguntou, o que você veio fazer aqui? Eu vim cantar. Me diz uma coisa, de que planeta você veio? Do mesmo planeta seu Ari. E qual é o meu planeta? Planeta Fome. Aí todo mundo que estava rindo viu que a coisa era séria e todos se sentaram bem quietinhos. Cantei a música Lama. O gongo não soou e eu ganhei. Levei o prêmio e meu filho está vivo até hoje, graças a Deus. De lá para cá, sempre levo comigo um alfinete. Naquela época, eu achava que se tivesse alimento para os meus filhos, não teria mais fome. O tempo passou e eu continuei com fome. Fome de cultura, de dignidade, de educação, de igualdade e muito mais. Percebo que a fome só muda de cara, mas não tem fim. Há sempre um vazio que a gente não consegue preencher. E talvez seja essa mesma a razão da nossa existência. Então, nós da psicologia jurídica interventiva, ao usarmos essa técnica de resolução de conflitos baseada na psicologia social da justiça, nós temos que buscar do que nossos clientes estão com fome, pelo que eles estão brigando.
Muito obrigada, gente, pela atenção. Espero que você tenha gostado do nosso curso. Um abraço. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente